Você já se sentiu exausto de tentar manifestar e ver o dinheiro escapar pelos dedos? Repetiu afirmações, acendeu velas, viu tutoriais e nada mudou? O que vou te revelar agora explica exatamente por que muitos desses métodos populares te prendem num ciclo de ansiedade e como o ritual da canela silenciosa, inspirado nas chaves de Florence Scovel Shinn, muda esse eixo em 24 horas. Por que tantos métodos falham? Porque foram ensinados a partir do medo de faltar, não da certeza de possuir. Você se senta para pedir e, sem perceber, emite carência. A mente diz, eu não tenho. O corpo registra urgência e o campo responde replicando urgência. É sutil. Você faz o 55-5, anota em caderno dourado, enche a casa de símbolos. Mas, se o gesto nasce da ansiedade, vira sinal de confirmação da falta. A mentira que te venderam é que a fórmula mágica está no excesso de ações. Quanto mais etapas, mais potente. Isso vicia o cérebro no ritual, não no estado. O foco fica na pirotecnia externa e não na assinatura vibracional interna. É como tentar sintonizar uma rádio girando botões freneticamente. O barulho de girar não é a música. Você foi sabotado por uma ideia sedutora. Se eu fizer tudo certo por fora, o universo me obedece por dentro. Só que o campo responde ao conteúdo do seu coração, não à quantidade de tarefas. Pior, quando nada acontece, você aumenta o volume do desespero e confirma para si mesmo, não dá certo para mim. Resultado? Autoimagem de fracasso espiritual. Métodos populares falham porque complicam o simples, trocam coerência por performance, presença por pressa, decreto por súplica. E é aqui que Florence entra, não com glitter místico, mas com clareza, palavra, intenção e posição de autoridade diante da vida. Florence viu algo que muitos ignoram até hoje. A palavra é ação. Há um ritual minimalista, silencioso, que alinha corpo, mente e campo sem espetáculo. Não é soprar canela na porta e esperar um milagre. É um protocolo de 3 chaves. 1. Silêncio que zera ruído. 2. Palavra decreto. 3. Gesto de aterramento. Tudo isso ancorado em um único elemento físico. A canela. Por que canela? Porque ela comunica ao cérebro recompensa e calor, ancorando a mente num estado de suficiência. Quando usada sem alarde, a canela vira ponte sensorial para a vibração de posse tranquila. É essa virada que cria janelas de resultado em até 24 horas. Não por magia instantânea, mas porque você encerra a emissão de carência e passa a emitir propriedade. Quando entender por que o ritual é silencioso, você vai enxergar o erro estrutural de tantos métodos. Barulho gera mais barulho. O silêncio é a prova vibracional de que você não está pedindo, está decretando. Florence Scovel Shinn não vendia fórmulas de palco. Ela ensinava posicionamento espiritual. Seus livros giram em torno de 3 colunas: palavra certa, imagem interna e ato de fé. Ela não chamava isso de ritual da canela silenciosa, mas deixou o mapa. A fala que não mendiga, a fé que não dramatiza, o movimento simples que confirma a crença. Muita gente lê Florence e tenta acrescentar camadas performáticas, perdendo a genialidade do simples. A sacada é quase contrária ao que o mercado ensina. Menos é mais potente quando o menos é puro e coerente. É por isso que este ritual funciona melhor sem ninguém ver, sem fogos, sem autopromoção, porque ele prova para você que a prosperidade não precisa de plateia. Prepare-se, você vai reconhecer traços do que já tentou, mas com a inversão de eixo que faltava, do pedir para o ordenar, do barulho para o silêncio, do esforço para o estado. É o espírito dos ensinamentos de Florence aplicado com precisão ao dinheiro. Se você está pronto para descobrir por que seus métodos anteriores falharam, comente. Silêncio atrai riqueza. Se é novo aqui, inscreva-se. Vamos desvendar as chaves discretas que Florence deixou espalhadas em seus escritos. Se esta virada já te tocou,
Considere o universo Eu Sou para apoiar este resgate dos ensinamentos essenciais. Antes de te mostrar o ritual da canela silenciosa, você precisa entender os 3 erros mortais que 90% das pessoas cometem. Quando enxergar esses erros, o ritual vai soar quase óbvio. E é exatamente por isso que ele funciona. Eu sei o que é sentir que nada se move. Você já acendeu velas, já repetiu afirmações até a garganta doer, já pediu a Deus em lágrimas por um sinal, e mesmo assim, as contas continuam empilhando, os atrasos continuam chegando e a sorte parece sempre bater na porta errada. Você olha para pessoas menos esforçadas e pensa: por que comigo não acontece? Não é falta de fé, não é preguiça espiritual. Você foi condicionado a acreditar em fórmulas mágicas que misturam verdade com ruído. E o pior, ninguém te explicou os 3 erros silenciosos que fazem até a oração mais sincera perder força no campo. Florence os chamava de os sabotadores invisíveis da palavra criadora. E enquanto você não identificar cada um, o ritual que vou te ensinar seria só mais um gesto bonito, e não a chave que muda a sorte em um dia. O primeiro erro é o mais comum e o mais sutil: pedir em vez de ordenar. Quando você pede, sua vibração está dizendo: eu não tenho. É o modo carência do campo. O cérebro interpreta o pedido como ausência e o universo responde com mais da mesma frequência: ausência. Florence dizia que quem suplica reconhece o trono de outro. Observe. Quando Jesus falava aos doentes, ele não pedia: Senhor, cura-o. Ele decretava: levanta e anda, porque sabia que a palavra cria, não implora. Quando você pede, age como mendigo vibracional. Quando decreta, age como herdeiro. É por isso que o ritual da canela silenciosa é mudo. Ele não implora, confirma. O silêncio é o som da certeza. O segundo erro é confundir emoção passageira com fé estável. Muitos acham que fé é arrepio, lágrima ou euforia espiritual. Não é. Isso é emoção, e ela oscila. Fé verdadeira é consistência vibracional, o mesmo tom interno, mesmo que por fora nada pareça mudar. Florence explicava que a fé é um campo contínuo, não um pico emocional. Quando você acende uma vela e sente arrepio, está apenas abrindo o portal. Mas se amanhã você acorda duvidando, fecha a mesma porta que abriu. A maioria não manifesta porque vive em montanha-russa vibracional. Um dia acredita, no outro questiona, um dia é abundância, no outro é medo. O campo não sabe o que materializar. O segredo da canela silenciosa é que o aroma fixa a mente no agora, criando uma âncora sensorial. Quando usada em silêncio, a canela estabiliza o campo. Ela segura a fé quando o coração vacila. O terceiro erro é o mais profundo e o mais destrutivo: acreditar que precisa provar merecimento para receber. Desde criança, te ensinaram que bênção se conquista, prosperidade se rala, milagre se troca por esforço. Mas Florence dizia: o homem não conquista o que deseja, manifesta o que aceita. Enquanto você tenta convencer o universo de que agora é digno, vibra exatamente o oposto: culpa, dívida, insuficiência. É o mesmo que escrever "eu não mereço" em letras invisíveis no campo. Por isso, o ritual é silencioso. Ele corta o diálogo interno da culpa. Não há barganha, não há justificativa, não há pedido. Apenas presença e afirmação energética. A canela age como selo simbólico de valor intrínseco. Você não está tentando atrair prosperidade. Você está lembrando que já é a própria fonte dela. Florence alertava: o inimigo da manifestação não é o fracasso, é o esforço em demasia. Ela sabia que a mente humana tenta compensar a dúvida com barulho, e é esse barulho que apaga o comando. Mas Florence não parou em identificar os erros. Ela aplicou uma técnica física que realinha o campo em minutos. Um gesto simples, uma palavra invisível e uma sensação específica. E foi exatamente isso que Rose, uma aluna americana de 41 anos, descobriu
e o resultado dela, em 24 horas, vai te deixar sem fôlego. O nome dela é Rose Villaça, 41 anos, mãe solo e vendedora de uma pequena loja no interior da Flórida. Durante anos, ela acreditou em tudo o que lia sobre prosperidade. Afirmava, escrevia, acendia velas, fazia promessas. Mas parecia que o universo dormia. Os dias começaram a pesar. Ela conta que, certa manhã, acordou com o aluguel atrasado, a conta de luz vencida e o coração cheio de medo. Eu não queria levantar da cama, só pensava, onde foi que eu errei? Rose tentou de tudo. Leu livros de autoajuda, assistiu a vídeos, repetiu frases de abundância diante do espelho. Mas no fundo, ela confessou que não acreditava em nada daquilo. Cada palavra soava forçada, cada tentativa parecia mais distante do que nunca. Foi então que, por acaso, ou talvez por destino, ela encontrou um pequeno trecho de Florence Scovel Shinn num blog antigo. A frase dizia: "O poder não está no grito da fé, mas na certeza silenciosa de quem sabe que já possui." Rose sentiu algo dentro dela se mexer. Naquela noite, ela decidiu tentar algo diferente. Nada de palavras, nada de pedidos, apenas silêncio e presença. Pegou um potinho de canela em pó, o único que tinha, e se sentou no chão do quarto. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Em vez de pedir ajuda, apenas agradeceu por estar viva, por ainda ter um teto, por ter forças para tentar de novo. Então, passou um pouco da canela nas mãos, esfregou devagar e imaginou a energia do calor se espalhando pelo corpo. Ela não disse nada, só sentiu. Foi estranho no começo, parecia simples demais, contou ela. Mas de repente, o silêncio ficou confortável. Eu senti uma paz diferente. Pela primeira vez, não pedi nada, só deixei acontecer. No dia seguinte, algo improvável aconteceu. Uma antiga cliente da loja, que ela não via há meses, ligou para fazer uma compra grande. E não apenas isso, pagou adiantado. Rose chorou, não de surpresa, mas de reconhecimento. Era como se o universo tivesse esperado ela se calar, para finalmente responder. O que Rose fez sem perceber foi aplicar a primeira camada do ritual de Florence, a camada do silêncio ativo. Ela não sabia que estava abrindo uma antiga chave vibracional, o poder de parar o ruído interno antes de declarar qualquer intenção. Florence dizia que o silêncio é o campo onde Deus fala mais alto. Quando a mente para de implorar, o espírito começa a comandar. Por isso, o ritual da canela não começa com palavras, mas com ausência de som. É esse espaço vazio que cria a ponte entre o desejo e a manifestação. Mas há algo que Rose não sabia ainda. Florence deixou escondido um segundo elemento, uma pequena ação física que multiplica o poder desse silêncio em até 10 vezes. E esse gesto, simples e secreto, é o que faz o campo responder rápido, às vezes em menos de um dia. Mas antes de te contar o que é esse gesto, você precisa entender como ele age no corpo e na energia. Florence não queria que as pessoas repetissem o ritual sem consciência. Ela sabia que, sem a base certa, o poder dessa prática poderia se perder, ou até gerar o oposto: ansiedade, pressa, impaciência. Por isso, antes de revelar o segredo completo, eu quero que você compreenda o mecanismo oculto que faz o universo responder quando você finalmente se cala. Porque existe uma grande diferença entre o ritual que parece mágico e o que realmente move o campo. E é exatamente essa diferença que separa quem muda a vida em poucos dias, daqueles que passam anos tentando sem entender o porquê. No próximo trecho, você vai entender a mecânica invisível por trás do ritual da canela e por que ele funciona quando tudo o resto falha. Pense em uma orquestra. Antes de começar o concerto, o maestro levanta a batuta e, por alguns segundos, há silêncio total. Nenhum músico ousa tocar antes do comando. Esse instante de pausa é o mais poderoso. É nele que a harmonia começa a nascer. O ritual da canela silenciosa funciona da mesma forma.
Você é o maestro e o universo é a orquestra. A canela não é um amuleto mágico, mas a batuta que sinaliza ao campo: estou pronto para reger. Se você se agita, fala demais ou tenta controlar o som de cada instrumento, o resultado vira ruído. Mas quando se cala, tudo entra no ritmo. O silêncio é o momento exato do comando, e o cheiro quente da canela é o sinal vibracional que avisa a criação que o concerto pode começar. Florence dizia que a palavra certa é lei no mundo invisível, mas o silêncio é o instante em que a lei é escrita. É por isso que o ritual não tem gritos, nem fórmulas complicadas. Ele é puro estado de direção, e o universo, obediente, toca a melodia que você emana. Hoje, sabemos, pela ciência, que o corpo humano responde ao cheiro antes mesmo da mente racional processar o que está acontecendo. O aroma da canela ativa regiões ligadas à memória emocional e à sensação de segurança. Quando você inala o cheiro, o corpo recebe a mensagem: estou seguro, posso relaxar. E esse simples relaxamento muda tudo. Florence não falava em neurociência, mas ela entendia o princípio. O que é sentido com calma se manifesta com precisão. A vibração da pressa cria bloqueio. A vibração da paz abre passagem. O ritual é silencioso porque acalma o sistema nervoso, diminui a frequência do medo e abre espaço para o campo quântico agir. É como limpar um espelho. O reflexo só aparece quando o vidro está limpo. A canela é o pano. O silêncio é a limpeza. Quando você mistura os dois, cria uma ponte direta entre mente e campo energético, o que Florence chamava de ponto de contato com o divino. E é isso que diferencia esse ritual de tantos outros. Ele não depende de fé cega, mas de estado presente. Ele não busca resultados. Ele emite certeza. Ele não pede ao universo. Ele se alinha a ele. O poder está na simplicidade consciente. E isso é o que transforma a prática em algo real. Florence dizia que o ser humano tem medo do simples, porque o simples tira o controle do ego. É como se a mente não suportasse a ideia de que tudo o que ela complicou a vida inteira pode se resolver em um gesto. Mas é exatamente assim que as leis espirituais funcionam. Você não precisa forçar o sol a nascer. Ele simplesmente responde ao ciclo. Do mesmo modo, a prosperidade responde ao ciclo da confiança silenciosa. E se você chegou até aqui, é porque já está vibrando diferente. A cada parte desse vídeo, você está limpando crenças, dissolvendo ruídos, abrindo espaço para o que é seu. Florence dizia que a fé não grita, ela espera sorrindo. E esse é o ponto em que você começa a sentir o corpo mais leve, o peito mais calmo e uma energia quase elétrica no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Não é imaginação, é o campo respondendo. A revelação que vem agora vai desafiar tudo o que você acreditava sobre dinheiro, sorte e fé. Florence deixou pequenas pistas espalhadas em seus escritos, mas nunca revelou a forma completa. No próximo bloco, eu vou te mostrar o segredo final, o gesto silencioso que completa o ritual da canela e faz o universo se mover em até 24 horas. Estamos quase lá. O que vou te revelar agora parece tão simples que parte da sua mente vai duvidar. Você talvez pense, não pode ser só isso. Mas Florence sempre dizia, a mente humana teme o que é fácil, porque não sabe confiar. E é por isso que ela manteve esse segredo em silêncio por tanto tempo. Não porque fosse perigoso, mas porque o verdadeiro perigo é entregar poder a quem ainda não aprendeu a ficar em paz. Respira comigo. Sente o ar entrando e saindo. Sente como o corpo desacelera. É nesse exato estado que o ritual acontece. O universo não precisa de barulho para te ouvir. Ele precisa apenas de um coração que não duvida. E é por isso que o ritual da canela silenciosa não é uma superstição, é um lembrete. O poder que cria o ouro, o dinheiro, a sorte e os milagres é o mesmo poder que habita dentro de você.
Você está a poucos instantes de entender como ativar isso em palavras, respiração e gesto. Mas antes, precisamos falar da parte que quase ninguém admite: a resistência. Quando algo em nós sente que a vida vai mudar, o ego tenta nos proteger e chama isso de medo. Essa resistência é o último obstáculo antes da virada. Talvez você já tenha sentido isso. Um frio na barriga, uma vontade de fazer depois, uma dúvida disfarçada de prudência. É a velha energia tentando te segurar no que é conhecido, mesmo que doa. Quando você ouvir o gesto e o comando do ritual, sua mente pode reagir assim. É simples demais. Não pode ser só isso. Preciso fazer algo a mais. Mas não. O simples é justamente o que o campo entende com mais força. A canela, o silêncio e o gesto são símbolos, não de esforço, mas de entrega. E esse é o verdadeiro motivo pelo qual Florence chamava isso de a lei da substituição. O velho padrão precisa ser substituído por uma nova crença, e essa troca não acontece no grito, mas no silêncio. Quando você escolhe calar o medo e sentir a certeza, o universo entende. Essa alma está pronta para receber. E nesse momento, a resistência se transforma em sinal verde. Não lute contra ela. Agradeça. A resistência é a prova de que você está cruzando uma fronteira invisível. E do outro lado está o que você pediu durante toda a vida. Agora, quero que você imagine algo comigo. Imagine que o universo é um cofre imenso e cada pensamento seu é uma senha. Durante anos, você digitou a senha errada. Medo, dúvida, urgência. Mas hoje, pela primeira vez, você vai inserir a combinação exata: silêncio, presença e comando. É isso que o ritual faz. Ele gira a chave certa. Florence dizia que a fé verdadeira é o som do sim dentro da alma. E quando esse sim vibra, o mundo responde. Daqui a pouco, você vai aprender o gesto exato, o toque físico que sela a vibração no campo. Mas antes, precisa entender algo importante. Quando você sentir essa energia, talvez seu corpo arrepie, talvez venha uma onda de calor ou uma emoção inesperada. Isso é normal. É o sinal de que o campo foi ativado. Por isso, não fuja da sensação. Fique nela. É o seu espírito dizendo: eu me lembro. Se você está sentindo um formigamento, um calor leve no peito ou apenas uma paz diferente, é porque algo dentro de você reconheceu o que está prestes a acontecer. No próximo bloco, você vai receber a revelação completa. O gesto silencioso que ativa o ritual da canela e faz o dinheiro, literalmente, encontrar o caminho até você. Agora, antes de aprender o ritual completo, precisamos preparar o terreno, dentro e fora de você. O segredo de qualquer técnica espiritual é o estado em que você se encontra. Não é esperança, não é desespero, é presença tranquila. A presença tranquila é o ponto onde a mente para de brigar com o tempo. É quando você não está mais implorando para que algo aconteça, mas sabendo que já está acontecendo, mesmo que ainda não veja. Esse é o verdadeiro poder da fé silenciosa. Então, se puder, feche os olhos por um momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo sem esforço. A cada respiração, imagine que as dúvidas se soltam, como folhas levadas pelo vento. Você não precisa controlar nada, apenas estar aqui, agora. O universo não exige perfeição, ele responde à autenticidade. E neste momento, você já está vibrando diferente. O simples ato de ouvir essas palavras com atenção cria uma nova frequência, a frequência de quem se lembra do próprio poder. Talvez uma parte de você ainda sussurre: isso não vai funcionar para mim. Ou talvez pense: eu já tentei de tudo. Essas vozes são naturais. São memórias antigas tentando te proteger de mais uma decepção. Mas olhe com carinho para elas. Essas vozes não são o inimigo. São partes de você que só precisam de prova de segurança. E a prova começa agora. Porque quando você se abre, mesmo desconfiando, algo dentro de você começa a mudar.
Florence dizia que até a menor fagulha de fé é suficiente para incendiar um milagre. Então, em vez de lutar contra a dúvida, apenas diga baixinho: mesmo sem entender, eu confio. Repita isso mentalmente. Sinta como a frase traz calma. É a linguagem que o universo entende: entrega e confiança. Se o medo de mudança aparecer, abrace-o como um visitante que está se despedindo. Você não precisa lutar com ele, apenas agradeça e volte ao silêncio. O medo perde força quando é acolhido com amor. Agora vamos alinhar corpo e energia. Florence dizia que o espírito precisa de um gesto físico para afirmar a nova realidade. O corpo é o templo onde a fé se torna visível. Então, se quiser, pegue um pouquinho de canela em pó ou em pau. Segure nas mãos. Observe a textura, o aroma, a cor quente. Essa é a energia da terra, firme, doce e viva. Feche os olhos novamente. Sinta o cheiro da canela. Perceba como o corpo responde, talvez um calor, uma leve expansão no peito, uma sensação de gratidão. Essa é a vibração da abundância. Florence acreditava que a prosperidade não vem quando você fala sobre ela, mas quando o corpo inteiro acredita que já é parte dela. Por isso, o toque, o cheiro e o silêncio são essenciais. Eles dizem ao universo: estou presente, estou pronto. Você não precisa esperar uma data especial, nem um portal energético. A hora certa é agora. O momento perfeito é o instante em que você se sente em paz. Agora, você está pronto. O que vem a seguir não é só uma técnica, é uma chave espiritual. Uma ponte entre o visível e o invisível. No próximo bloco, eu vou te conduzir passo a passo pelo ritual da canela silenciosa. O gesto, o momento e as palavras que abrem o caminho da prosperidade em apenas um dia. Florence Scovel Shinn descobriu que o verdadeiro poder da manifestação não está nas palavras que dizemos, mas nas que escolhemos não dizer. O ritual da canela silenciosa é a materialização dessa sabedoria. Não é uma oração nova, é um lembrete antigo. A energia só se move quando há espaço para ela se mover. Enquanto o mundo fala sobre gritar desejos ao universo, Florence ensinava a criar silêncio interno. Ela dizia: quando o coração cala, Deus fala. O ritual consiste em 3 etapas: o silêncio, o toque e o sopro. E cada um tem uma função espiritual clara. Esses 3 gestos alinham o corpo, a mente e o campo energético em um único comando vibracional. E é por isso que ele muda a sorte financeira em até um dia, porque você para de correr atrás do dinheiro e o dinheiro começa a te procurar. Passo 1. O silêncio que abre o campo. Encontre um lugar tranquilo. Não precisa ser à noite nem em um horário especial. Basta que você esteja sozinho e confortável. Feche os olhos e coloque uma pequena pitada de canela em pó nas palmas das mãos. Não fale nada, apenas sinta o cheiro. Respire lentamente e imagine que, a cada inspiração, você está recebendo luz e a cada expiração está liberando medo, pressa e escassez. Sinta o corpo relaxar. É nesse silêncio que o universo começa a ouvir. Passo 2. O toque de ancoragem. Agora, esfregue as mãos suavemente até sentir o calor se formar entre elas. Esse calor é energia viva. A mesma força que movimenta planetas e sustenta a vida. Com as mãos aquecidas, toque o centro do peito e diga mentalmente: eu aceito o fluxo divino da prosperidade. Não precisa repetir muitas vezes. Uma vez, com presença, basta. Deixe que a sensação se espalhe. Passo 3. O sopro do comando. Por fim, leve as mãos até os lábios e sopre levemente, espalhando o aroma da canela ao redor do corpo, como se estivesse lançando sementes de luz. Enquanto faz isso, pense em uma única palavra que represente o que você quer ativar: abundância, paz, confiança, segurança. Florence dizia que o sopro é o espírito em movimento. Quando você sopra, está dizendo ao universo: está feito.
Permaneça em silêncio por alguns segundos depois. Nada mais precisa ser dito. O campo já entendeu. Vamos fazer juntos agora. Feche os olhos. Respire fundo. Imagine uma luz dourada envolvendo o seu corpo. Sinta a canela nas mãos, o cheiro quente, o toque suave. Esfregue devagar e perceba o calor surgir. Leve as mãos ao coração e, sem abrir a boca, apenas diga dentro de si: eu me alinho com o fluxo da vida. Eu sou próspero. Eu sou suprido. Agora, leve as mãos até os lábios e sopre com suavidade. Imagine o sopro espalhando essa energia para o ambiente, como se fosse um recado para o universo. E então, apenas espere. Não há nada mais a fazer. E esse é o segredo. A espera confiante é a prova vibracional de que você já tem. Quando abrir os olhos, perceba como o ar está diferente. É sutil, mas real. Algumas pessoas sentem um leve calor, outras, uma leve emoção. Não importa o que sinta, o campo já respondeu. O dinheiro, as oportunidades e os sinais já começaram a se mover em sua direção. Se você sentiu uma energia diferente, uma paz, um arrepio ou uma leve emoção, comente aqui embaixo. Está feito, eu aceito. E se este ensinamento tocou algo em você, considere usar o universo Eu Sou para ajudar a espalhar a sabedoria real de Florence Scovel Shinn. Cada contribuição apoia o resgate desses rituais esquecidos que estão mudando vidas em silêncio. Mas o ritual é apenas o início. Florence descobriu variações que multiplicam o poder dele, versões para desbloquear caminhos, atrair oportunidades e até limpar dívidas antigas. No próximo bloco, eu vou te mostrar como integrar o ritual no seu dia a dia e transformar essa prática em um novo estilo de viver. Agora que você conhece o ritual completo, é hora de integrá-lo na sua rotina, de torná-lo parte natural da sua energia diária. O segredo não é repetir por obrigação, mas praticar com intenção. Você não precisa fazer todos os dias, mas toda vez que sentir desalinhamento, medo ou preocupação com dinheiro, repita, mesmo que seja por 1 minuto. A melhor hora? Logo ao acordar ou antes de dormir, os momentos em que o corpo está mais receptivo e o subconsciente mais aberto. Mas, na verdade, o mais importante é o estado de paz. Se você conseguir sentir gratidão genuína, não importa o horário. Algumas pessoas preferem fazer o ritual apenas nas manhãs de segunda para abençoar a semana. Outras o fazem no início de cada mês, simbolizando novos começos. O que importa é o significado que você dá. Florence dizia: o espírito não obedece ao relógio, mas à vibração. Portanto, pratique com leveza, sem pressa, sem cobrança. E cada vez que o fizer, você sentirá o campo respondendo um pouco mais rápido, como se a vida estivesse aprendendo o seu novo idioma. 1. Para desbloquear caminhos profissionais. Faça o ritual pela manhã, imaginando uma luz dourada saindo do centro do peito e se expandindo em volta de você. Enquanto sopra a canela, diga mentalmente: tudo o que é meu por direito divino agora me encontra. Esse comando simples abre portas e limpa obstáculos invisíveis. 2. Para chamar oportunidades inesperadas. Faça o ritual em total silêncio e, depois de soprar a canela, sorria. O sorriso é um decreto de fé. Florence dizia que o sorriso é o sinal de que o coração já aceitou. E quando o coração aceita, o universo entrega. 3. Para dívidas e escassez financeira. Coloque um pouco de canela em um pires e, ao final do ritual, assopre-a para fora de casa ou pela janela, dizendo em pensamento: o velho se dissolve, o novo se aproxima. Essa versão é especialmente forte quando feita no fim do mês, simbolizando o fechamento de ciclos. 4. Para fortalecer a autoconfiança. Ao fazer o ritual, mantenha as mãos sobre o peito e diga apenas: eu sou suficiente. A canela atua como lembrança física da sua força.
Com o tempo, você vai perceber que as oportunidades financeiras passam a vir de forma natural, porque você finalmente acredita que merece recebê-las. Cada variação é um lembrete de que você não está pedindo prosperidade, está confirmando o fluxo que já existe. Se você não sentir nada nas primeiras vezes, está tudo bem. Não significa que o ritual falhou, apenas que o corpo e a mente ainda estão reaprendendo a linguagem da fé silenciosa. Continue praticando, sem expectativa. O segredo é a constância tranquila. Se a resistência mental for forte, simplifique. Em vez de pensar no dinheiro, pense em paz. A paz é a base de toda manifestação duradoura. O dinheiro é consequência dela. E se os resultados demorarem, lembre-se, o tempo do universo não é o tempo do relógio. Às vezes, ele está apenas rearrumando o cenário para que a bênção chegue sem esforço. Florence dizia que o campo não precisa ser forçado, ele precisa ser lembrado. E a cada repetição, você está lembrando. Você está ensinando o universo a reconhecer sua nova vibração. Então, confie no processo, nada se perde. Cada ritual feito com fé sincera é uma semente plantada no invisível. E o invisível sempre floresce, no tempo exato. Jennifer, 37 anos, contou que fez o ritual 3 dias seguidos, antes de dormir. No 4º dia, recebeu uma mensagem inesperada. Uma cliente antiga pedindo um serviço grande e pagando à vista. Eu nem estava pensando mais no resultado, só fazia por gratidão, disse ela. Foi quando tudo começou a fluir. Mas há algo ainda mais profundo que Florence compreendia. Ela sabia que cada gesto físico correspondia a uma resposta energética real, algo que, décadas depois, a ciência finalmente começou a provar. No próximo bloco, você vai descobrir a base científica e espiritual por trás do ritual da canela e por que ele realmente funciona. Hoje, a ciência começa a provar o que Florence Scovel Shinn afirmava há mais de um século, que a mente humana é uma estação emissora e receptora de energia. Pesquisas mostram que nossos pensamentos criam sinais elétricos e magnéticos que afetam todo o corpo e que o estado emocional altera instantaneamente esses sinais. Quando você realiza o ritual da canela silenciosa, algo muito real acontece. O aroma da canela estimula o sistema límbico, região responsável pelas emoções e memórias. Esse estímulo envia uma mensagem para o cérebro: estou seguro. Em resposta, o corpo reduz os níveis de cortisol, hormônio do estresse, e aumenta a liberação de dopamina e serotonina, substâncias ligadas à sensação de paz e confiança. Essa simples mudança química é o ponto de virada. Com o medo desativado, o cérebro volta a operar em frequências de criação, não de defesa. É por isso que, depois do ritual, você sente o ambiente mais leve, a mente mais clara e, muitas vezes, pequenas coincidências começam a acontecer. Não é sorte, é coerência vibracional. Florence intuía tudo isso quando dizia: o corpo é o espelho da mente e a mente é o espelho do espírito. Ela entendia, antes da neurociência, que o espírito governa o corpo através do pensamento firme e da palavra silenciosa. Na física quântica, existe um princípio chamado efeito observador. Tudo o que é observado muda de estado, ou seja, a simples atenção humana é capaz de influenciar a realidade física. Quando você foca sua energia durante o ritual, está literalmente alterando a estrutura vibracional do seu campo. A canela funciona como âncora sensorial para manter essa atenção focada e amorosa. Enquanto o silêncio estabiliza sua frequência, o gesto físico de soprar cria um movimento real de energia, uma onda que se propaga ao redor, impregnando o ambiente com a nova informação vibracional: prosperidade, segurança, fluxo. Na linguagem espiritual, isso é chamado de intenção pura. Na linguagem científica, é colapso da função de onda. Ambas dizem a mesma coisa: o universo responde ao que é sentido com verdade. Florence chamava isso de a lei da expectativa divina.
o estado interno que assume o resultado antes de vê-lo. E quando esse estado se estabiliza, a realidade precisa se alinhar. Não há escapatória. O campo sempre espelha a vibração dominante. Quando você faz o ritual, 3 processos acontecem ao mesmo tempo. 1. Neurológico. O cérebro desativa o modo de sobrevivência e ativa o modo de criação. 2. Energético. O campo ao seu redor se expande e emite sinais coerentes. 3. Espiritual. A alma assume o comando e o universo responde ao tom dessa certeza. Florence sabia disso intuitivamente. Ela dizia que a palavra é como uma chave de ignição espiritual. Quando dita com fé, aciona forças invisíveis. Mas o silêncio é a confirmação final. É quando você deixa de pedir e passa a emitir autoridade divina. É nesse ponto que o ritual se torna vivo. Não é você pedindo algo lá fora. É o próprio universo se movendo através de você. Essa fusão de corpo, mente e espírito é o que cria a verdadeira manifestação. Muitos rituais antigos já reconheciam o poder do cheiro e do silêncio. Os egípcios queimavam ervas para abrir portais de prosperidade. Os monges tibetanos usavam o silêncio para amplificar a oração. E em tradições africanas e indígenas, o ato de soprar ervas aromáticas sempre simbolizou envio de bênçãos ao vento. Florence apenas traduziu esse conhecimento ancestral em uma linguagem simples e prática, mostrando que não é a religião, mas a intenção vibracional que abre os caminhos. Hoje, neurocientistas e físicos chamam isso de ressonância. Quando 2 campos vibram em sintonia, um amplifica o outro. No campo espiritual, isso significa você e Deus pensando juntos. Por isso, o ritual da canela silenciosa não é superstição, é reconexão. É a lembrança de que o poder que move o universo sempre esteve dentro de você e que o silêncio é apenas o momento em que você se permite ouvir. Mas, mais importante do que entender por que o ritual funciona, é o que ele faz com você depois. No próximo e último bloco, vamos falar sobre o legado dessa prática, a transformação que ela traz para a sua identidade e como Florence queria que cada pessoa vivesse, não como pedinte, mas como criador consciente do próprio destino. O que você descobriu hoje não é apenas um ritual, é uma lembrança espiritual. Florence dizia que o maior milagre não é ver o dinheiro chegando, mas sentir a mente voltando ao lugar certo. Porque quando a mente se realinha com a fé, tudo o resto segue naturalmente. O ritual da canela silenciosa é, na verdade, uma oração em forma de gesto. Ele não transforma apenas a vida financeira. Ele desperta a consciência da abundância como estado natural. A prosperidade deixa de ser um objetivo e passa a ser uma extensão da sua essência. Depois de hoje, você não é mais alguém que tenta manifestar. Você é alguém que emite certeza. Cada vez que respira com presença, você está praticando o ritual. Cada vez que confia em silêncio, você está reafirmando o decreto divino. O que é meu por direito divino me encontra, sem esforço, sem demora e sem ruído. A transformação começa dentro, mas logo se espalha. Na casa, nas relações, nos caminhos, no modo como você se olha no espelho. Porque o universo começa a tratar você da mesma forma que você se trata, com respeito, com amor e com fé. Quando uma pessoa muda sua vibração, o mundo inteiro muda um pouco com ela. Cada vez que você pratica o silêncio consciente, ajuda a elevar o campo coletivo. Cada pensamento de fé silenciosa se torna uma onda invisível que toca alguém que talvez você nunca conheça. Florence acreditava nisso. Ela via cada mente em paz como uma luz acesa no mapa da humanidade. E dizia: o bem de um é o bem de todos. Você não está apenas atraindo prosperidade para si. Você está ajudando a reconstruir uma frequência de esperança, dignidade e abundância na Terra. Então, cada vez que fizer o ritual, lembre-se,
Você não está apenas manifestando dinheiro. Está ensinando o mundo que o poder e a fé podem ser suaves, silenciosos e profundos. Se esta jornada despertou algo em você, se o seu coração sentiu paz, se seus olhos brilharam ou se você sentiu que não está sozinho, inscreva-se neste canal. Aqui, nós continuamos explorando os segredos mais puros dos ensinamentos de Florence Scovel Shinn, traduzidos para o agora, para o dia a dia, para a vida real. Use o universo Eu Sou, se você sente que este ensinamento tem valor espiritual para você. Cada gesto de gratidão ajuda a manter este espaço vivo, espalhando a mensagem de que fé, amor e consciência são o verdadeiro ouro da alma. E se quiser dar um passo a mais, torne-se membro do canal. Assim, você participa de uma comunidade que aplica esses princípios, compartilha resultados e cria uma corrente real de prosperidade. Porque quando várias pessoas vibram a mesma fé, o campo se torna ainda mais forte. Agora, escreva nos comentários: silêncio que cria. Essas 3 palavras são o selo vibracional deste vídeo. Elas declaram que você compreendeu o segredo. O poder não está em pedir, está em se alinhar. Florence Scovel Shinn plantou sementes de sabedoria que o tempo nunca conseguiu apagar. O ritual da canela silenciosa é apenas uma dessas sementes, uma forma de lembrar que o divino fala baixo, mas sempre responde. Hoje, você não é mais a pessoa que começou este vídeo. Você é alguém que descobriu que o silêncio também tem voz, e que essa voz pode criar destinos. A partir deste momento, a prosperidade não é algo que você busca, é algo que você emana. Porque quando o coração se aquieta, a alma comanda, e quando a alma comanda, o universo obedece. Então, vá em paz. O ritual já começou a agir, e tudo o que é seu já está a caminho.